e quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham através da internet. Salmo 82, versículo 1 e versículo 6. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Versículo 6. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Vamos a São João capítulo 10, versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhes: não te apedrejamos por alguma boa obra, ou obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Vamos ler mais uma escritura. Apocalipse 11, verso 4. Nosso tema é a deidade perdida. Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. Grande e soberano Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, abençoa os meus irmãos em toda parte reunido. Fala conosco, ó Deus. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, para que teus filhos sejam abençoados. E perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e as nossas falhas, que pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus fez o homem para dominar. Deus não fez escravo. Os homens fizeram escravo. Foi isso que disse o profeta, né? Então Deus fez o homem para dominar. Então, se Deus fez o homem para dominar, Ele fez o homem um Deus. Porque o filho de um Deus todo-poderoso é um Deus. Então, o primeiro homem que Deus fez não foi de carne. Deus fez o homem espírito. E Ele disse ali em Gênesis 1, 26, 27, Ele criou o homem para que ele dominasse sobre os peixes do mar, sobre os animais, sobre as aves do céu, né? Dominasse sobre tudo. E você vê que o irmão Brana diz que o homem ainda tem isso dentro dele, né? Não para dominar com armas, né? Os Estados Unidos dominam o mundo pelo poder das armas, das bombas, né? Eu estava vendo Israel na guerra contra o Irã, buscando auxílio dos Estados Unidos. Eu lembrei quando Acabe buscou ajuda de Josafá.
buscou a ajuda dos sírios e foi repreendido por um profeta, porque Deus é que lutava aquelas guerras, aquelas batalhas, né? Então hoje, agora quando Moisés e Elias aparecer depois do rapto, Moisés e Elias vai condenar o sistema político de Israel, o sistema político e religioso do mundo, né? E nós vemos que a besta vai matar esses dois profetas e os 144 mil. Eles trarão praga sobre as nações, né? Sobre o mundo. É como Jeremias. Jeremias, a sua pregação foi contra Israel, não foi a favor. Então eles prenderam Jeremias, colocaram no poço de lama, porque ele pregou contra. Ele não falou nada bom de Israel, mas não tinha nada bom para falar, né? E hoje Israel tem o poder das armas, meus irmãos. Nós oramos por Israel, mas Israel não tem o poder de Deus. Não tem profeta em Israel. Aquela menina que estava na Síria, ela viu seu senhor entrar, Naamã, todo leproso. Ela disse: minha senhora, se ele tivesse em Israel... Ela não disse que lá tinha os melhores médicos, os melhores cientistas. Lá tem profeta. O profeta ia limpar ele dessa sua lepra. E nós conhecemos a história que Naamã foi limpo da lepra. Então a menina deu testemunho de Israel, deu testemunho do profeta que estava em Israel. Então Israel hoje não tem profeta. Você pode ver que as duas potências, Israel e Estados Unidos, de Israel veio Jesus, né? Deus Todo-Poderoso, foi rejeitado. O relâmpago que saiu do Oriente se mostrou no Ocidente, no entardecer, os Estados Unidos, onde Deus aparece novamente com um novo nome, chamado Brana, foi também rejeitado, profetizou contra a nação e disse: eu não oro pela América. Depois dos 50 anos do Pentecoste, ele disse: a América atravessou a linha da misericórdia, ela foi chamada ao arrependimento. Da mesma forma, Deus cegou os judeus para que não visse a luz, porque eles crucificaram a Cristo, ou rejeitaram ali e o crucificaram no Calvário. Então hoje tem a promessa. Israel é o povo de Deus, mas Deus não está tratando com Israel. Eu digo a vocês através da internet hoje, Deus está tratando conosco. Vocês têm que lembrar que Deus trata conosco. Quem tem profeta é nós. O profeta de Israel ainda não chegou. Quando chegar, eles vão rejeitar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que estão enviados. Isso é escritura. Gente, é hora de nós colocar a Bíblia, colocar a mensagem para o povo. Então, quando aparecer Moisés e Elias, a noiva não estará aqui. Porque Deus não trata com esses dois povos ao mesmo tempo. A noiva já foi no arrebatamento. Aí sim, quando aparecer Moisés e Elias, aí Deus está ali. Por enquanto, Deus não está lá. Se Deus estivesse ali, os mísseis do Irã não chegavam ali, não. Tá? Então, agora, o dia que Moisés e Elias estiverem ali, não vai precisar o antimíssil, não. Os anjos não vão deixar chegar nenhuma bomba, porque todas as nações estarão contra Israel. Só que Israel terá profeta e Deus, duas testemunhas. Moisés, Deus, Deus estará ali, Moisés, porque Deus disse no Antigo Testamento para Moisés: tu serás Deus para Faraó. Porque Israel hoje é chamada de Sodoma.
Apocalipse capítulo 13. Vamos citar a Bíblia. Porque é chamado de Sodoma e de Egito. O povo tem medo, mas é a realidade, é chamado de Sodoma e de Egito. Apocalipse 13 diz, aonde o seu Senhor foi crucificado. A cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Lugar de praia, de nudismo, de todos os tipos de festa, de pecado. Então é necessário um profeta. Então o profeta está aqui conosco. A voz de um profeta está conosco. Não está com os judeus. Os judeus ainda vão receber. Os judeus dependem dessa noivinha. Depende desse povinho aqui. Eles dependem de nós. Então Jesus disse em São Mateus 24, que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerra. Então não cessou as guerras. Mas o povo deveria conhecer o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus que está conosco, É o Senhor Jesus Cristo que está conosco. Só que hoje aqui conosco ele tem novo nome. Ele tem novo nome. As pessoas eles dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem. Veja só, duas nações brigando, todas as duas dizem que tem Deus. O Irã diz que tem Deus, Israel também. Israel é povo de Deus, Irã não. Mas os dois são semitas, são do mesmo sangue. Vieram dos filhos de Sem, filho de Noé. E eles estão acostumados em guerra por milhares e milhares de anos. Então, nós não devemos assustar com isso, porque nós não esperamos a Terceira Guerra Mundial, mas está em pé, como disse o Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Ele disse que o mundo está caminhando para a Terceira Guerra Mundial. É somente a Rússia entrar e começar a bombardear os Estados Unidos, já viram a Terceira Guerra Mundial. Porque ali estão as duas potências. E se você vai ver pelo irmão Brana, na mensagem A Escritura na Parede, o irmão Brana disse que a Rússia está mais avançada em tecnologia e armamento do que os Estados Unidos, porque a Rússia não divulga o que tem. Os Estados Unidos divulgam para colocar medo às nações, mas a Rússia não divulga. Você pode ver que os Estados Unidos não bombardeou a Rússia por estar guerreando contra a Ucrânia, bombardeou o Irã. Por que não bombardeou ali? Porque ele sabe a força, porque a Rússia está dentro da profecia também, é o urso, está dentro ali da profecia. Há muitos anos a gente ouviu porque a Rússia tem muitos cristãos dessa mensagem, muitos mesmo, desde a ressurreição do menino da Finlândia. Ali Deus trabalhou naquela ressurreição. Então chegou nos ouvidos do Putin que tinha um profeta americano que tinha profetizado que a Rússia ia bombardear os Estados Unidos. E aí ele disse, mesmo um profeta de vocês disse. Agora, nos faz lembrar de Jeremias. Naqueles dias sem internet, sem a alta tecnologia, ciência avançada que nós temos hoje, a mensagem, a profecia de Jeremias chegou nos ouvidos de Nabucodonosor. E ele mandou proteger Jeremias. Ofereceu até moradia para ele e ir para a Babilônia. Ele rejeitou. Agora, o mesmo Jeremias que profetizou que Nabucodonosor ia invadir Jerusalém, ia levar aqueles judeus cativos, ele também profetiza no seu próprio livro a ruína da Babilônia, o fim da Babilônia, o fim do Egito, o fim do Irã. Ele também profetiza. Agora, há uma promessa. O profeta Daniel, nos seus dias, ele profetizou sobre as 70 semanas
que Deus deu para o povo, para tratar com o povo de Israel. E 69 semanas e meia já se cumpriram. Falta a metade de uma semana, que são 3 anos e meio que Deus vai tratar com os judeus. É nesse tempo que entra a batalha de Armagedon. Não é Gog e Magog, meus irmãos, é Armagedon. Gog e Magog é depois do milênio. É quando Deus vai reger as nações com vara de ferro. Vara de ferro não é no milênio, não é na grande tribulação, é na batalha de Gog e Magog. Isso está se tratando da segunda ressurreição. Não vamos entrar ali, mas a profecia está se cumprindo nesse dia. Está se cumprindo em todas as nações. Agora, quando nós vemos Israel, uma guerra, não é tanto uma guerra de Rússia e Ucrânia, né? Isso aí está em Mateus 24, mas quando você vê uma guerra, Israel, um país tão pequeno, um povo tão pequeno, no mapa desaparece, porque Deus não usa coisa grande, com aquele poder bélico que eles têm, e as nações na volta. Claro que Israel tem razão de bombardear o Irã, porque se o Irã constrói bomba atômica ali, vai dominar o Oriente. E quem vai dominar o mundo no milênio é Israel. Israel que vai ter o poder. Agora, todas as nações do mundo, só tem uma nação que está sobre a bênção de Deus ainda, é os Estados Unidos, que apoia Israel. Apoia Israel. Não, o Brasil não apoia. Está na condição que está. Quando apoiava era uma bênção. Agora os Estados Unidos apoiam. Agora vem o tempo, porque haverá um pacto desses 3 anos e meio depois do rapto de Roma com os judeus. Roma, como tem todo o ouro do mundo, e os judeus têm todos os bônus, todo o dinheiro, então haverá um pacto. E também esse pacto será rompido. Agora vemos que o Papa é americano, e vem através do Concílio Mundial de Igreja esse pacto, essa união com a Igreja Católica. Agora, quando Israel entra em união com o mundo gentil idólatra, aí vem o castigo de Deus. Porque toda vez que Israel se inclinou à feitiçaria, à idolatria, Deus o castigou. Então Deus levantava profeta para repreender a Israel. Nós vemos lá nos Juízes, nós vemos durante os reis, ali nos livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Deus o advertiu e os castigou por causa da idolatria. Por que Dan e Efraim não estão entre os 144 mil? Por causa da idolatria. Aí é onde se levantam os 2 profetas para advertir e condenar. E aí é onde aparece os 144 mil escolhidos das 12 tribos de Israel. Eles são fruto da pregação de Elias, de Moisés e de Elias. Isso aparece na grande tribulação. Então hoje, quem tem a voz de um profeta somos nós. Israel ainda está sobre a lei, sobre a mensagem de Moisés. A mensagem de Moisés não salva eles. Eles estão esperando o Messias, estão esperando Olha o que Deus faz. Eu lembro da pregação do pastor Osmar. Eles esperam Deus envia 2. Já é para confundir. Quem sabe disso somos nós. Zacarias fala das 2 oliveiras, mas Apocalipse 11 fala desses 2 grandes profetas.
E nós vemos ali, né, em Apocalipse 11, versículo 4, as duas oliveiras, os dois castiçais, que estarão diante do Deus da terra, que é o tema. Saímos um pouquinho fora, mas a deidade perdida, o homem perdeu o poder. Deus fez o homem para ser um dominador, para ser um Deus, mas a sua deidade ele perdeu. A vida eterna ele perdeu. Ele trocou a vida eterna pela morte, pela doença. Ele tendo livre-arbítrio. Então vem a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Eles perderam tudo. Agora Cristo vem para dar-nos de volta. Ele comprou tudo de volta. Ele comprou tudo, a vida eterna para nós. A saúde, tudo ele comprou. Para mim e para você. Diz o profeta na mensagem, adoção mistério predestinado de sua vontade, 76. Veja que Deus fez o homem para ser um Deus. Moisés disse, mas como é que eu vou libertar os filhos de Israel do Egito? Deus disse para ele, tu serás Deus para Faraó. E Moisés foi lá com o quê? Uma vara torta. Deus não precisa de bombas atômicas, de armas nucleares, não. Deus mandou Moisés com uma vara, e com aquela vara ele libertou Israel. O Egito tinha as melhores armas, lanças, espada, dominava o mundo no seu dia. E Deus enviou um homem com uma vara torta, e ele destruiu o poder de Faraó. Deus abriu o mar vermelho, Deus enviou praga, porque ele fez o homem para ser um Deus, com poder. Ele disse, Arão será o teu profeta. Jesus, quando ele chamou os apóstolos, ele os chamou num canto, no monte, orou a noite toda, e disse para eles, eu vos dou poder para pisar escorpiões. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu vos dou poder para expulsar demônios, para curar os enfermos. Porque, Gênesis capítulo 1, ele fez um homem, um Deus, com poder dominador. Você vê que o homem tem essa tendência, né? Essa capacidade até hoje. O homem quer dominar um animal. Ele cria um leão, ele cria uma onça, ele cria um elefante, ele domina ele domina um cachorro, porque Deus fez ele para dominar. Mesmo ele em pecado, ele não faz isto. Ele quer criar um animal, quer fazer um papagaio falar como ele. Ele quer fazer o animal ser um amigo dele, porque Adão era amigo dos animais, conversava com os animais. Adão tinha poder sobre os peixes, sobre as aves do céu. Adão colocou nome em cada uma ave do céu. Adão colocou nome em cada um dos animais. Adão colocou nome nos peixes. Aí nós, com essa mente tão finita, pensamos, mas como? Adão estava dentro da esfera da eternidade. Adão tinha vida eterna. Ele tinha domínio. E Jesus, quando morreu no Calvário, foi para nos devolver esse domínio, devolver esse poder. De repente você não sabe o poder que você tem. É como tem um ditado que o cavalo puxa a carroça porque não sabe a força que tem. Se ele soubesse a força que tinha, nunca ia fazer isso. Você vê que eles, quando pegam um cavalo selvagem, tem que amansar. Não vai botar a carroça nele não, que ele quebra tudo. Quando ele é selvagem, ele mostra a sua força, o seu poder. Então Deus te fez. Às vezes você não sabe o poder que você tem.
Você deixa uma bebida te dominar, você deixa um cigarro te dominar, você deixa uma mulher que não é sua te dominar, porque você não sabe o poder que você tem. Deus te deu poder. Veja que a mulher é sujeita ao marido. Ela não é um tapete do marido, mas ela é sujeita, porque Deus já fez ela assim, para ser sujeita, para ser obediente, para ser amável. E o homem para ser também amável. E Sara chamava Abraão de Senhor. Ela o chamava de Senhor, porque conhecia os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus. Então você deve conhecer o poder que tem. Jesus veio e disse: eu vos dou poder, em meu nome expulsarão demônios. E São Pedro, quando entrou na porta, no templo, na porta formosa, aquele paralítico ali, aquele coxo, disse: dá-nos uma esmola. Dá uma esmola. Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. No nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Paulo disse a Enéas: levanta e anda, aquele paralítico, porque o que ele tinha, o poder que você tem o poder do amor, para amar sua esposa, para amar os seus filhos, não é para amar outra mulher, porque aí é um amor pervertido. A Eva olhava em Adão como Deus, era o Deus da terra. Nós hoje, quando nascemos de novo, nós somos filhos de Deus, mas um dia não seremos mais filhos de Deus. Um dia nós seremos deuses, é o que diz o salmista, é o que diz a Escritura. O que eram os profetas? Jesus disse: eram deuses. Porque aqueles a quem vem a palavra de Deus, eles são deuses, porque eles têm poder. Elias, quando Acasias estava enfermo, mandou chamar Elias. E o capitão, ele tinha 50 homens sobre o seu comando. E ele foi e disse: ó homem de Deus, desce. Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. E desceu fogo do céu, porque era um Deus. Elias, Isaías, Iá é Deus. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Até que o último capitão foi caminhando de joelho, porque sabia que Deus estava naquele monte ali, estava naquele homem. As pessoas dizem: vocês querem idolatrar o William Brana? Querem idolatrar Osmar Rodrigues Costa, dizendo que é Deus? Deus estava no homem, Deus fez o homem para ser Deus. A quem a palavra de Deus vem, ele é Deus. Olha o poder. Irmão Brana disse isso. O irmão Garcia, que conheceu o irmão Brana com 14 anos de idade, seu pai foi o homem que abriu as portas para o irmão Brana no Arizona. O irmão Brana disse para eles da América que Deus lhe deu poder para trazer o mundo aos seus pés, mas ele nunca usou esse poder para isto. Ele curou os enfermos, conhecia o segredo dos corações das pessoas, mas ele não usou. Ele disse: mas Deus me deu o poder para trazer o mundo aos meus pés. Agora, Deus sabe para quem ele dá o poder, para quem ele dá o dom. Ele não vai dar para um irresponsável. Você já nasce com aquele dom, você já nasce com aquele poder. Então Deus, ele te deu esse poder, você tem o poder. Agora, você não vai usar o poder que Deus te deu como usou Balaão. Balaão tinha poder, ele era um profeta. Profeta é Deus, Deus na terra, é um Deus menor. Aí Balaão usou o seu dom para ganhar dinheiro. Muitos usam o dom que Deus tem dado para ganhar dinheiro.
E o povo vem, porque o povo quer cura, o povo quer prosperidade. E você, às vezes, diz a palavra e acontece. E as pessoas deixam de olhar para o Senhor para olhar para você. Está errado. Sendo que a quem vem a palavra de Deus é um Deus. Brana era um Deus. E Deus Todo-Poderoso estava nele. Deus o fez para ser um Deus amador. Estava operando na sua vida. João era Deus em 2 pés na terra. Para quê? Para falar o que o irmão Brana foi proibido falar. Só Deus para falar. Nenhum pastor falou. Quando falou, falou errado. Nenhum ministério falou o que Deus disse, não diga. Nem o irmão José Brana, que é um profeta, ele não ousou falar. Porque Deus tinha um homem para falar, que ele ia falar através dele. A deidade foi encontrada. Foi encontrada em Brana, a deidade perdida. A deidade perdida foi encontrada em João. A deidade perdida foi encontrada em você. A deidade perdida, a deidade é Deus em uma carne. Porque a maior de todas as revelações é a deidade. É Deus manifestado em uma carne. Hoje ele está manifestado na carne da sua esposa. Está manifestado em você. Você veja a mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. O que veio fazer nosso Senhor Jesus Cristo nessa brecha, nessa rachadura? O que ele veio fazer? Ele veio unir o homem e Deus novamente, fundir os dois. A palavra unir, o profeta usa como fundir. E para fundir tem que ser do mesmo material. Não se funde uma fé metodista, batista, não, nem de primeira e segunda etapa com essa terceira puxada, com esta mensagem de hoje, porque ela está te levando ao seu estado original, o estado original de Adão e Eva. Eles eram deuses na terra, eles não tinham medo do leão. Hoje nós tem que botar o leão numa grade. Eles não tinham medo do dragão de Komodo? Não. Eles com a sua saliva venenosa. Não tinham. Não tinha veneno do dragão de Komodo. Satanás estava preso. Você sabe que quando Deus colocou o homem no jardim, Satanás estava preso. Quando Deus nos coloca no milênio, Satanás estará preso sob circunstância. Agora Deus tinha que testar aquele homem e aquela mulher. Deus tinha que testar aquele Deus amador. Ele os deu livre-arbítrio. Agora você veja que Satanás não foi ao Deus da terra. Ele foi à mulher. Ele foi a Eva. E ela caiu. Ela parou para lhe escutar. Ela esqueceu que era um com Adão. Eles não tinham casado ainda. E ela cometeu a fornicação, que é um dos grandes pecados. Ela não tinha ainda casado. Por isso José quis largar de Maria, porque eles não estavam casados ainda. Potencialmente sim, porque estavam noivos, tinha dado a palavra um para o outro. E José viu ela grávida, disse: fornicou. Não adulterou, fornicou. E o anjo veio e disse: não, ela está grávida do Espírito Santo. Então a serpente não foi a Adão, porque era o Deus da terra. Era o dominador, era o rei. O único que ia lhes derrubar era a mulher. Foi através dela que ele caiu.
Agora, Jesus compra tudo de volta para nós. A deidade que estava perdida, a dracma que foi perdida, foi encontrada. A deidade perdida foi encontrada em Apocalipse 10, 8 a 11. A deidade perdida foi encontrada na terceira puxada. A deidade perdida não foi encontrada na primeira e segunda etapa, mas na terceira etapa, na mensagem da esposa, na voz da esposa, essa deidade foi encontrada. Então você tem que saber a força que tem. Você tem força para vencer o álcool. Você tem força para vencer o mundo. Você tem força para vencer a política. O espírito religioso. Você tem força. Levante a cabeça. Agora o espírito religioso, Jesus expulsou 2.000 demônios de um homem. 7 demônios de uma mulher, Maria Madalena. Expulsou muitos demônios de pessoas. Ele nunca expulsou demônio de Caifás, nem de Anás, porque eram demônios religiosos. Camuflado, escondido no título de sacerdote, de sumo sacerdote. Jesus nunca expulsou. Eles estavam ali para julgá-los. Eles estavam ali como se eles estavam certos e Jesus estava errado. Mas aquele demônio daquela pessoa, aquele demônio que leva a pessoa a beber, a fumar, a adulterar, aquela pessoa tem como recuperar e voltar à prática das primeiras obras. Mas o demônio religioso, quando ele pensa que ele está certo e você está errado, o ministério está errado, é aquilo que o pastor Osmar disse: eu duvido que eles voltem. Eles nunca voltam. Aí você pensa que você está com o Espírito Santo. Isso não é o Espírito Santo. Por seus frutos os conhecereis. Não se colhe uva de espinheiro. Você nunca deve discutir com eles. Deixa-os. Deixa eles. Você tem deidade. 7 trovões é deidade. A deidade Deus encontrou em você. Você tem poder, força, fé para crer na mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Você tem essa força. Jesus mostrou para aqueles apóstolos o poder que ele deu para eles. O poder. Depois ele deu um revestimento. Ele diz: vocês não vão sair para pregar até que vocês recebam o poder do alto. Vem um outro poder. Me faz lembrar 3 classes de crente. Ele infundirá esta noiva com um tremendo batismo do Espírito Santo que a tirará dessa terra. Você já sabe a força que tem, mesmo na fraqueza. Porque Deus sempre tira a sua força na fraqueza. Mesmo na sua fraqueza, na sua debilidade. Mas você tem poder para perdoar. Se você não tem deidade. Você perdeu a deidade. Você tem poder para perdoar, para confessar, para restituir. Você tem poder para acertar. Ele te deu esse poder. Isso é Espírito Santo. Isso é deidade. E você procura esquecer o que a pessoa fez para você. Diga vocês aí através da internet, porque ele te deu poder. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões
Ah, mas fulano me magoou. Pisa esse escorpião, pisa essa serpente. Você tem poder para pisar, não é pisar seu irmão, pisar sua irmã, não, é pisar essa serpente, esse escorpião. Ele te deu poder, ele te deu deidade, ela foi devolvida ao homem novamente. A palavra falada, olha, a deidade estava na terra, e a deidade disse: haja esquilos, e houve esquilos. E quando aqueles homens de negócio disseram para o irmão Brana: irmão Brana, você vai caçar, traga para nós uma caça. E irmão Brana fez uma promessa para Deus que ele não ia matar para trazer para ninguém, nem para os médicos, empresários. E Deus, ali nas montanhas do Colorado, enviou uma mãe coça com os 2 filhotes grandes de veados, e eles vieram, encostaram o focinho no irmão Brana. O irmão Brana disse: vai embora, eu posso matar os 3 de uma vez. O irmão Brana era bom para atirar. Eu fiz uma promessa a Deus que eu não faria isto. Eles estavam ali diante de quem? Do Deus da terra. Eles reconheceram que Deus estava na terra, que não tinha perigo, que o dominador deles estava ali. Ele criou os esquilos. Ele disse à irmã Light Moseri: peça o que quer. E quando ela disse a coisa certa, peça o que queres. Até $1 milhão, irmã. Deus não disse 2 milhões, mas $1 milhão vai aparecer aqui em cima da mesa. Não era mágica, não. Sua irmã está ali, a Edith, está paralítica. A deidade estava na terra. Quando ele falou da criação dos esquilos, ela disse: é verdade. Ele disse: você disse a coisa certa. Nem os homens que estavam com o irmão Brana tinham falado da coisa certa. Ela disse: irmão Brana, o maior desejo da minha vida sempre foi a salvação dos meus filhos, rebeldes, não me seguem nos cultos, estão indo em más companhia. O irmão Brana disse: eu lhe dou. Ele não gritou, não chamou os meninos: vem aqui, não faça isso. Não. Uma mão trouxe os meninos ali na cozinha, ali, dobraram o joelho. A deidade estava na terra. Você não tem sentido essa deidade em você? Qualquer dia deste, ele passará para levar essa parte da deidade. Ele disse: será como os discos voadores, para levar os seus braços, vai encontrar o Senhor nos ares. Tem que ter deidade dentro. Se você não tem a deidade, ela foi perdida, mas foi achada. Ele encontrou essa fé em você, no seu coração, na sua vida. Ele encontrou. Deus assim te abençoe, no nome do Senhor Jesus.